bem, queridos alunos? Eu sou o professor Marcos Paulo, leciono a disciplina de matemática, estou aqui no projeto Resolução Comentada de Provas do Enem. Para hoje, fazer um comentário da prova de 2017, o ano de 2017, prova essa de cor azul, questão 180. Às 17 horas e 15 minutos, começa uma forte chuva, que cai com intensidade constante. Uma piscina em forma de um paralelepípedo retângulo, que se encontrava inicialmente vazia, começa a acumular água da chuva e às 18 horas, o nível da água em seu interior alcança 20 centímetros de altura. Nesse instante, é aberto o registro que libera o escoamento da água por um ralo localizado no fundo dessa piscina, cuja vazão é constante. Às 18 horas e 40 minutos, a chuva cessa e nesse exato instante, o nível da água na piscina baixou 15 centímetros. Aí ele pergunta, o instante em que a água dessa piscina termina de escoar completamente está compreendido entre... Gente, preste bem atenção. Essa é uma questão que traz muitas informações e eu vou dividir essa questão praticamente em 3 etapas, tá bom? Preste bem atenção. A primeira etapa, o que é que ocorre? Se você observou bem, a primeira etapa ocorreu apenas chuva. Ou seja, às 17 horas e 15 minutos começa uma forte chuva, que cai intensamente constante. Aí ele diz que começa a acumular água nessa piscina e às 18 horas o nível da água em seu interior alcança 20 centímetros. Então, olha só, a primeira etapa, certo, desse problema consiste em o quê? Consiste em, eu tenho exatamente somente chuva, primeira etapa, eu tenho somente chuva, certo? Essa chuva começa às 17 horas e 15 minutos e ela termina às 18 horas, tá certo? E eu sei que a altura d'água, certo? Ela atingiu exatamente 20 centímetros. Então, olha só, o que é que eu posso pensar aqui? O que é que eu posso extrair de informação aqui? Eu posso pensar que essa altura, ela chegou exatamente em 20 centímetros, tá? Em 20 centímetros, tomando como tempo total 45 minutos. Então, nos 45 minutos de chuva, 45 por quê, professor? Porque o tempo que leva de 17h15 às 18 horas é justamente um tempo de 45 minutos, um intervalo. Então, eu sei que nesse intervalo de 45 minutos, obviamente, a chuva, né? A água atingiu 20 centímetros, ok? Aí, vamos agora à segunda etapa do problema. A segunda etapa diz o seguinte, nesse instante é aberto o registro que libera o escoamento da água por um ralo localizado no fundo dessa piscina, cuja vazão é constante. Às 18 horas e 40 minutos, a chuva cessa. Então, olha só, vamos voltar. A nossa segunda etapa aqui, seria... Gente, na segunda etapa, eu tenho a chuva, certo? Mas eu tenho também o quê? Também um ralo. Por quê? Porque às 18 horas, o ralo começa a esvaziar essa piscina. E a chuva para exatamente às 18 e o quê? Às 18h40. Então, observe esse intervalo aqui, 40 minutos eu tenho de funcionamento, certo? Da chuva com quem? Com o ralo, os dois juntos, beleza? E aí ele diz que eu tenho ainda uma terceira etapa, tá bom? Vamos voltar para lá. Olha só. E ele diz ainda o seguinte, né? Que às 18 horas e 40 minutos, antes de passar para a terceira etapa, a chuva cessa e nesse exato instante, o nível da água na piscina baixou para 15 centímetros. Tá certo? Então, baixou para 15 centímetros. Então, vamos voltar aqui com essa informação, né? Ou seja, a altura aqui da água na piscina vai ser o quê? Vai ser
15 centímetros. Tá bom? E aí, qual seria a terceira etapa? Ora, ele pergunta o instante em que a água dessa piscina terminar de escoar completamente está compreendido entre, certo? Está compreendido entre. Então, a terceira etapa dessa questão seria o seguinte, ó. Eu tenho a terceira etapa, tá? E nessa terceira etapa, o que é que vai funcionar? Somente o ralo. E o ralo, ele vai esvaziar, certo? Esses 15 centímetros. Por quê? Porque eu vou sair de uma altura de 15 centímetros e essa altura agora, na terceira etapa, vai ter que ser exatamente quanto? 0 centímetro. Então, olha só o que é que eu vou fazer aqui, tá bom? Preste bem atenção. Eu vou juntar o tempo de chuva total, tá certo? E aí, é como se nesse momento eu não tivesse, por exemplo, o ralo funcionando. Então, eu vou imaginar o seguinte, ó. O total de 17 e 15 até chegar às 18, ó, 17 e 15, até chegar às 18 e 40, eu tenho exatamente aqui esse intervalo de 85 minutos. Então, por exemplo, se existisse aqui só a chuva, eu teria uma altura de quanto? Vou utilizar uma regra de 3, uma conta bem simples. Vou fazer o seguinte, ora, 20 centímetros está para quanto? 45 minutos, que é uma informação que eu tenho, assim como x vai estar para quanto? 85 minutos. E aqui esse x seria a altura só com a chuva, sem pensar em ralo, só com a chuva, tá? E quando eu faço essa continha aqui, gente, ó, eu coloco isso aqui, 20, certo? Sobre x, isso vai ser igual a 45 sobre 85. Eu vou fazer aqui algumas simplificações, né? Vou dividir aqui por 5. Quando eu divido por 5, isso aqui vai dar 9. Vou dividir aqui por 5. E quando eu divido aqui por 5, isso aqui vai dar 17, tá bom? Aí, preste atenção, né? Eu ainda posso efetuar aqui a seguinte conta. Eu vou ter 20 sobre x, isso vai ser igual a 9 sobre 17, tá bom? Se eu multiplicar, eu vou ter o quê, ó? 9x, isso vai ser igual a quanto? 20 vezes 17, gente, dá 340. Então, o x vai ser 340, preste atenção, sobre 9, tranquilo? E aqui, centímetros. Então, por exemplo, se não existisse o ralo, certo? Nesse período todo, de 17 e 15 até as 18 e 40, certo? Eu atingiria o quê? Atingiria a altura de 340 sobre 9 centímetros. Mas acontece que na segunda etapa eu tenho um ralo. Então, do mesmo jeito que a chuva aumenta a altura, como o ralo esvazia, eu vou ter uma diminuição dessa altura. Então, eu vou calcular agora, preste bem atenção, quanto foi a altura que diminuiu relacionada ao ralo para que eu pudesse chegar na altura de 15 centímetros. Então, vamos pensar assim, ó. Eu vou pegar 340 sobre 9, vou subtrair, certo? A altura do ralo, eu vou colocar até, ó, H ralo, certo? A altura do ralo, e isso aqui, certo? Vai ser exatamente igual a 15. Professor, por que o senhor está fazendo essa conta? Tá? Eu estou fazendo essa conta para descobrir, certo? Quanto foi de altura que caiu nesses 40 minutos em relação ao ralo. Se eu descubro isso, obviamente eu vou à terceira etapa e eu encerro o cálculo da questão. Preste bem atenção como é que eu vou fazer isso aqui. Gente, essa continha aqui é o seguinte, ó. Eu posso multiplicar essa equação toda por 9. E se eu multiplico essa equação por 9, eu tenho o seguinte, ó. A primeira fração cancela, vai ficar 340, né? Porque eu vou multiplicar aqui por 9, ó. Aí aqui eu vou multiplicar por 9, então vai ficar menos 9H do ralo, certo? Isso vai ser igual a quanto? 9 vezes 15. Gente, 9 vezes 15, isso aqui vai ser exatamente 135, tá bom?
E aí, preste atenção, ó, eu vou passar 340 para o outro lado, tá certo? E eu vou ficar com o seguinte cálculo, ó, menos 9H do ralo, certo? Isso vai ser igual a menos 205. Já a conta feita. Então, essa altura do ralo seria quanto? Seria 205, certo? Sobre 9. Tranquilo? Já positivo, né? Porque, obviamente, eu vou ter uma divisão de números negativos aí, então eu vou ter um resultado positivo. Então, essa altura do ralo seria 205 sobre 9 centímetros. A altura que o ralo esvaziou. E aí, gente, ó, preste atenção. Vou para a terceira etapa. Na terceira etapa, preste atenção, a altura é 15 e tem que chegar a 0. Então, eu quero saber quanto tempo o ralo sozinho ele leva para esvaziar. E aí eu vou usar esse dado aqui que eu acabei de calcular. E como é que eu vou usar esse dado? Eu vou montar uma nova regra de 3. Eu vou fazer o seguinte, ó, preste atenção. 205 sobre 9 centímetros, isso aqui esvazia em 40 minutos. Professor, não entendi os 40 minutos, não. Gente, esse cálculo aqui, ó, foi feito para que etapa? Foi feito para etapa 2. E na etapa 2 eu tenho um intervalo exatamente de quantos minutos? 40 minutos, ok? Aí agora, o que é que eu quero esvaziar? Eu quero esvaziar os 15 centímetros só com o ralo. Então, olha só, 15 centímetros está para um tempo T, tá certo? Esse tempo T aqui, o tempo na terceira etapa. Esse tempo aqui é o tempo, certo? Ó, é o tempo da terceira etapa, ok? É o tempo da terceira etapa. Então, vejamos o seguinte. Eu vou resolver essa regra de 3. Como é que vai ficar? 205 sobre 9, tá? Tudo isso sobre 15. Isso vai ser igual a 40 sobre T. Tá bom? Aí você diz assim, professor, vamos multiplicar? Ok, isso aqui vai ficar, ó, 205T, certo? Sobre 9. Isso vai ser igual a quanto? 15 vezes 40. 5.400. Ok? E aqui eu tenho nova multiplicação. 205T igual a, perdão, 15 vezes 40 vai dar 600. E aí, 9 vezes 600 agora vai dar 5.400. Ou seja, esse T vai ser 5.400 dividido por 205. Ok? E aí, gente, essa divisãozinha aqui, ela gera um resultado aproximadamente de 26 minutos. Ok? Então, eu tenho 26 minutos um resultado aproximado. Detalhe, vamos voltar lá para o texto. Lá no texto eu tinha o seguinte, ó, aliás, até aqui mesmo. Na segunda etapa, ele para exatamente quando? Ó, 18h40. Então, significa dizer que na terceira etapa eu tenho 18h40, olha só, mais 26 minutos. E, gente, se eu pego 18 horas e 40 minutos e somo, acrescento a esse horário, né, 26 minutos, eu vou chegar exatamente em 19 horas e 6 minutos. E aí eu lhe pergunto, né, 19 horas e 6 minutos, ok? Está inserido lá em que item, né? Vamos lá. Ora, 19 horas e 6 minutos, gente, está compreendido entre o intervalo, ou seja, ó, 19 horas e 19 horas e 10 minutos. Ele está exatamente aqui, ó. Então, para essa questão, eu tenho como resposta, certo? O item D. O item D é o correto. Ok, gente? Gente, tenham confiança. Eu sei que a matemática, né, ela tem as suas dificuldades, mas continuem se esforçando, né? Estudando, tá certo? E pode ter certeza que vocês vão alcançar o sucesso, ok? Um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês.